Atenção! A Prefeitura de Porto Alegre alerta. Saia de casa somente para o essencial. Mesmo sem sintomas, você pode estar infectado e transmitir o vírus. Não corra risco de vida, ele é real, principalmente para idosos. Proteja você e sua família. Os números de casos confirmados de coronavírus têm aumentado rapidamente no mundo e no Brasil. Na cidade de Wuhan, na China, onde foram registrados os primeiros casos, uma estratégia para evitar a disseminação do vírus era o isolamento ou a quarentena. A estratégia é simples. Sem sair às ruas e evitando o contato, o risco de pegar e transmitir o vírus é menor. E é sobre isso que falamos na edição dessa sexta-feira, 20 de março, do podcast Direto ao Ponto, comandado por mim, Maureen Xavier. Porém, esse gesto simples de ficar em casa ainda não tem sido respeitado pelas pessoas, em especial por aquelas que integram o grupo de risco, como os idosos. Ou ainda, algumas pessoas que acreditam que isolamento é fazer encontros ou sair para visitar pessoas. Em algumas cidades, ações já estão sendo tomadas. Foram montadas, por exemplo, barreiras em praias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, os apelos são grandes, pedindo a mesma coisa: fique em casa. Desde jogadores de futebol, atores, atrizes, cantores, que deixam os seus recados. E agora a gente vai ouvir um depoimento de uma brasileira que mora na Itália e gravou um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais e conta um pouco sobre a experiência no país com a pandemia do coronavírus. Que vocês estão ainda muito no começo, então vocês podem evitar chegar onde nós chegamos. Uma das coisas mais enganosas que existem são as notícias que esse é igual uma gripe mata mais, uma dengue mata mais. Pode até ser que a dengue mate um monte, mas vocês não vão deixar de ter a dengue para ter o coronavírus. Vocês vão ter a gripe, a dengue, mais o coronavírus. E a gente aqui, no início, acreditou nisso. Então, no início, as mensagens para nós eram assim, muito esperançosas. Olha, não se preocupa, a mortalidade é muito baixa e as pessoas vão para o hospital só algumas, os velhos que são atingidos, os jovens não. E com o passar do tempo, que hoje nós já estamos desde o dia 20 de fevereiro, num caso muito sério, hoje nós estamos há quase um mês, hoje é 15 de março, a gente acreditou no início nisso. Então as pessoas, por acreditarem, não tem problema, vamos pra rua, não tem problema, vamos passear, só vamos ali um pouquinho, não tem nada, mas a reunião de família não tem problema. E com isso, nós chegamos numa emergência sanitária incrível e numa situação de pavor, uma situação onde se parece um filme de terror, um daqueles filmes de epidemia que a gente vê na televisão. Em Porto Alegre, como a gente pôde ouvir no início do programa, a Prefeitura, por meio da Guarda Municipal, está passando por ruas com alto-falantes que pedem para que as pessoas fiquem em casa. A gente sabe que não é fácil e que nem todo mundo tem condições de ficar em casa e interromper as suas atividades escolares ou profissionais. Mas se você pode, se você tem essa oportunidade, faça isso. Nos últimos dias, a frase que nós mais escutamos é fique em casa, isolamento social. Mas exatamente o que isso significa e por que é tão importante essa atitude, mesmo que muitas pessoas ainda não tenham se dado conta? Agora nós vamos conversar com o Dr. Cláudio Stadink, do médico infectologista do controle de infecções do Hospital da Santa Casa. Tudo bom, Dr. Cláudio? Olá, tudo bem? Um prazer estar falando com você.
Peço desculpa se não comentei direito, soletrei corretamente o seu nome, um pouquinho complicado. Mas, doutor Cláudio, eu queria aproveitar esse momento, né, de muitas dúvidas. Tem muitas pessoas que ainda estão na rua e uma das maiores recomendações é essa: fique em casa. Mas por que essa atitude é tão importante neste momento? Na verdade, este é o momento mais importante justamente para se fazer isso, de ficar em casa, de isolamento ou distanciamento social. É mais importante neste momento da epidemia, porque a gente sabe que isso funciona antes de haver uma disseminação completa do vírus, que é o nosso caso agora no momento. Essa é a medida que mais impacta na redução do número de casos e, obviamente, também no número de mortes que teremos a seguir. Quando a gente fala da questão de isolamento social, as pessoas às vezes têm muitas dúvidas sobre o que exatamente isso significa. É ficar em casa, né? Não é férias, como muitas pessoas têm dito, que dá para ir num churrasco ou ficar saindo e voltando a todo momento. Como é que funciona exatamente isso, doutora? Isso mesmo. A recomendação do isolamento em casa, da restrição, do isolamento domiciliar, é realmente ficar em casa. Vou dar um exemplo. Se a gente resolver ficar passeando pela cidade, se a gente resolver ficar saindo toda hora, descendo para passear com o cachorro, subindo, voltando, a gente vai tocar no elevador, a gente vai descer de um andar para o outro, a gente vai cruzar com o vizinho, a gente vai botar a mão em lugares onde possa estar contaminado. E aí você corre o risco de adquirir o vírus. Então, isolamento em casa significa realmente ficar em casa para não se ter nenhuma oportunidade de encostar, de chegar num vírus até você. Essa é a maior indicação, e não só para você, mas principalmente se você tiver pessoas de risco para este vírus, que pessoas de mais idade, por exemplo, ou imunossuprimidos que estejam na sua volta, para você não trazer o vírus para dentro de casa. O importante é isso, é não trazer o vírus para dentro de casa. Por isso que é importante ficar em casa e reduzir o máximo possível todas as saídas. Desmarque todos os encontros, desmarque todos os churrascos, não chame gente para ficar em casa para fazer uma janta, não é a hora. Vamos nos guardar para que estejamos todos bem e possamos lá na frente comemorarmos a passagem dessa epidemia, e aí sim nós podemos voltar a ter todos esses contatos sociais. Tem uma questão, a gente tem acompanhado muito no noticiário internacional de experiências em outros países e que, claro, quando é muito distante, fica um pouco difícil de assimilar. Porém, a gente tem visto algumas medidas que são muito próximas, como, por exemplo, né, na quinta-feira, que o governo da Argentina decretou quarentena total, quer dizer, ninguém sai para a rua. Essas medidas, pelo que o senhor tem acompanhado da evolução dos casos, ela é a essencial e a mais importante neste momento? Eu não tenho dúvidas, nós não temos dúvida, nós especialistas que trabalhamos com isso, não temos dúvida que a incorporação dessa medida pela sociedade no nosso dia a dia é a coisa que mais vai impactar no número de infecções que vão ocorrer a seguir. A gente tem uma vantagem, porque o vírus está chegando para nós mais tarde do que chegou na Europa. E a gente está tendo a experiência da Europa. Vejam como está a Itália, vejam como está a Espanha e a França. Ou seja, agora é o momento de fazer todo esse exagero. Eu prefiro que digam que a gente foi exagerado e que não tenha casos, do que depois a gente se arrependa por não ter feito essas medidas antes. O senhor falou muito bem, porque muitas pessoas estão ainda gradativamente, né, se dando conta da importância e da relevância dessa ação. Aqui no centro de Porto Alegre, por exemplo, nos últimos dias, o movimento reduziu, porém ainda há muitas pessoas na rua. E, claro, tem muitas pessoas que estão fazendo esses deslocamentos ainda, em função do fato de que precisam ir trabalhar, ou precisam mesmo ir no supermercado ou na farmácia. Nesses casos,
casos, por exemplo, se eu tiver que sair da minha casa para ir ao supermercado, quais são os cuidados essenciais que eu devo tomar, principalmente se eu moro com pessoas, né, que estão nesse quadro de risco, doutora? Realmente, eu ainda estou vendo muita gente na rua. Eu não deveria estar vendo todas essas pessoas na rua. Isso significa que ainda não houve incorporação do conhecimento disso e da importância disso. Não saiam de casa. Se saírem de casa, planejem o que vão fazer no seguinte sentido: vá num lugar próximo, não use meio coletivo de viagem, não use ônibus. Tudo o que deve fazer eu vou ter que ir para o supermercado, escolha um supermercado próximo. Simplesmente vá direto, não cumprimente as pessoas que possam encontrar na rua, não chegue perto, escolha as compras, leve um álcool gel no bolso para estar usando várias vezes. E talvez uma medida muito importante que a gente tem que falar e repetir, nesse momento que está circulando na rua, que espera-se que seja por pouco tempo e volte logo para casa, nesse período não levar a mão ao nariz, à boca e olhos. Porque se houver possível contaminação com o vírus na mão, a gente ainda consegue tirar quando chegar em casa e lavar a mão. Agora, se nesse meio tempo a gente levar a mão para o nariz, boca e olhos, aí a gente se contamina, aí a gente não consegue mais tirar. Exatamente. Então a primeira coisa, planejar, mais curto. Segunda coisa, álcool gel, levar na mão. Terceira coisa, não levar a mão a olhos, nariz e boca. Então, quer dizer, são alguns cuidados que são possíveis e são bem práticos. Agora, o senhor falou dessa questão de que ainda tem muita gente na rua. A gente está tendo basicamente a primeira semana, né, agora concluindo nessa sexta-feira, de maior atenção em relação a isso. O senhor acredita, pela sua experiência, que nos próximos dias vai haver esse entendimento maior da importância de ficar em casa e de não parar de ter esses gestos de higiene, de cuidado também em casa? Eu espero que cada vez se incorpore mais. Eu entendo e eu sei que é difícil a gente mudar os nossos hábitos, porque hábitos e comportamentos são difíceis de serem mudados. Não só com informação a gente muda, mas eu estou aqui justamente dizendo para as pessoas e ressaltando para as pessoas a importância disso e de que todos os especialistas estão dizendo isso. Não é uma pessoa ou duas, são todos nós que estamos dizendo que esse é o momento. Então que, por favor, as pessoas aceitem que esse é um momento de mudança da nossa perspectiva, de mudança da nossa visão de mundo. Vamos mudar várias coisas e provavelmente sairemos disso melhor do que entramos. Muito obrigada pela mensagem, doutor. Eu sei que o senhor está na linha de frente e esse, inclusive, tem sido um gesto que nós, da imprensa, temos acompanhado e tem se propagado muito pelas redes sociais positivamente. Não é um vírus, mas é um vírus da solidariedade, em que muitos profissionais da saúde, né, estão fazendo esse apelo para que as pessoas fiquem em casa, já que no caso de vocês que estão na linha de frente não podem fazer nesse momento. Então, fica esse reforço, né, de que quem realmente pode se proteger fique em casa, é isso? Exatamente. A gente tem que vir, porque a gente vai ter que estar aqui atendendo todo mundo, porque as outras doenças também não pararam para que o Covid viesse. Então, a gente está atendendo não só o Covid, mas as outras doenças. Quem puder não precisar fazer isso, então que fique em casa. Por favor, faça de tudo para realmente ficar em casa. Doutor Cláudio, eu vou lhe agradecer pela atenção e pela disponibilidade para fazer essa gravação e esse alerta à população. A gente vai encerrando aqui essa edição do podcast. Eu quero agradecer a edição do Israel Mesquita e a gente fica até a próxima. Um abraço.